Oi, pessoal, boa noite. Nós estávamos estudando o artigo 5º da Constituição Federal. A gente vai dar continuidade ao estudo do artigo 5º, mas antes de dar continuidade, eu vou aproveitar para passar alguns conceitos para vocês, que vocês vão usar não só na matéria de direito constitucional, mas em outras matérias também. E explicando esses conceitos nessa aula, que vocês precisam entender esses conceitos, eu não vou precisar ficar parando quando esses conceitos aparecerem nos incisos do artigo 5º ou das demais leis que a gente vai estudar, tá? Então, a ideia é que vocês entendam esses conceitos que vão aparecer na Constituição Federal, que vão aparecer na lei, para a gente fazer um estudo mais rápido dos incisos propriamente ditos, certo? Então, vamos lá. Essa aula é sobre a administração pública. Quando eu digo administração pública, a gente está pensando no Estado. Quando a gente fala em Estado, pensa num local, um país que tem uma nação, tem um território, tem o seu povo, tem as questões políticas internas. Isso é Estado. Por exemplo, a França é um Estado, o Brasil é um Estado, a Nigéria é um Estado. Da mesma maneira, aqui dentro, internamente, quando a gente está falando de São João da Boa Vista, São João da Boa Vista é o Estado também, é o governo, vamos dizer assim. Então, essa palavra Estado com a letra maiúscula, ela tem mais de um significado. Tem tanto Estado como um dos entes federados, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo, deixa eu sair da região sudeste, estado de Alagoas, estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos estado nesse sentido e estado no sentido de desse ente público, dessa nação dotada de poder político que é localizado em determinado território e que tem o seu elemento povo, tá? Bom, então estamos falando de estado em letra maiúscula. A administração pública ou Estado, para a gente entender, a gente tem que entender a seguinte expressão que tem em outros diplomas que vocês vão estudar. Personalidade jurídica. O que é ter personalidade jurídica? Que coisa estranha, né? Quando a gente fala de personalidade, fala, eu tenho uma personalidade alegre, eu tenho uma personalidade de uma pessoa otimista ou pessimista, mas no direito não é isso, né? Obviamente. Você ter personalidade jurídica é você ter aptidão para ter direitos e deveres, obrigações. Todo mundo que nasce com vida tem personalidade jurídica. Por exemplo, um bebê que nasceu, acabou de nascer, tem um avô que. Um avô não, né? Coitado. Um tataravô que falece e deixa o bebezinho de 2 meses ser herdeiro de um imóvel. E esse imóvel, essa propriedade está no nome do bebê, o bebezinho de 2 meses. O bebê pode ser proprietário do imóvel? Pode. Então, ele tem personalidade jurídica, porque ele tem o direito de propriedade. Claro que quem vai administrar isso, a lei determina, né? Quais são as pessoas que vão administrar os bens dos menores, por exemplo. Mas qualquer pessoa que nasce com vida tem personalidade jurídica, que é a aptidão para ter direitos e também deveres. Por exemplo, esse bebezinho, quando chegar o carnê do IPTU, vai chegar no nome dele. Ele tem o dever de pagar? Claro que não é ele que vai pagar. Vai ser os pais dele, os representantes legais dele. Mas quem é a pessoa responsável pelo tributo é o proprietário do imóvel, e o proprietário do imóvel é o bebezinho. Então, isso é um exemplo de que toda pessoa, quando nasce, ela tem aptidão para ter direitos e deveres. As pessoas jurídicas, aí são duas coisas diferentes. Então, a gente tem personalidade jurídica, né? Que é a aptidão que todo mundo tem, a capacidade civil que a gente tem para ter direitos e deveres. Aí a gente tem as pessoas que são chamadas jurídicas, que são as empresas, as entidades, o Estado. O Estado é uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica, gente,
é uma pessoa que a gente pode dizer que é ficta, é fictícia, não é uma pessoa de verdade. Mas a lei dá certas características e o nome de pessoa exatamente para que essa pessoa jurídica também tenha direitos e deveres. Só que a pessoa jurídica, diferentemente da pessoa natural, da pessoa física, que nasce com vida e já tem essa aptidão para ter direitos e deveres, a pessoa jurídica não. A pessoa jurídica ela precisa ser criada, registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas ou na junta comercial ou no local devido para que ela ganhe essa personalidade jurídica e possa ter direitos e deveres. Por exemplo, eu crio uma empresa. Eu, minha irmã Gabriela e minha irmã Rafaela, a gente cria uma empresa, nós três somos sócias. A gente cria uma empresa Irmãs Metralhas SA. Criando essa empresa, a gente, no nome da empresa, a gente compra uma sede para a empresa. Quem é a proprietária dessa empresa? É a Daniela? Não. É a Gabriela? É a Rafaela? Não. A proprietária da sede, dessa casa que a gente vai desenvolver nossa atividade empresarial, que a gente comprou com o dinheiro da empresa, é da empresa. A empresa tem personalidade jurídica, ela tem direitos como a propriedade e tem deveres. O IPTU vai chegar no nome dela, dessa empresa. E tantos outros. A empresa, ela assina contratos em nome da empresa. Claro que quem assina mesmo é uma pessoa física, mas assina em nome da empresa. Porque a empresa, ao adquirir personalidade jurídica, seguindo os requisitos da lei, ela tem personalidade jurídica, que é a aptidão para contrair direitos e obrigações. Então, esse primeiro slide é isso, diferenciamos pessoa jurídica de pessoa física. Nós somos pessoas físicas, pessoa natural, pessoa de carne e osso, tá? Nascendo com vida, a gente já tem personalidade jurídica. A pessoa jurídica precisa ser criada, ser constituída para ela adquirir direitos e deveres. Temos também, gente, a diferenciação entre pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Então, o que seria isso? A diferenciação, ela é baseada no regime a que essas pessoas estão submetidas. Como assim? Eu vou dizer para vocês para facilitar o entendimento. A lei, qual lei que essa pessoa deve obedecer? Quais regras essa pessoa deve obedecer? Por quê? Na nossa Constituição Federal, a gente estabelece que nós temos regras para as pessoas de direito público e regras para as pessoas de direito privado. Quem é regido pela relação de direito público? São os entes públicos, as pessoas públicas, que são as relações que envolvem o Estado. Então, o Estado ele tem leis próprias, regras próprias para ele atuar, para ele ter direitos e obrigações. Nós temos dois princípios principais que regem esse regime jurídico a que o setor público está submetido, que é o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que isso significa? Que o poder público, diferente das pessoas privadas, tanto as pessoas naturais como as pessoas jurídicas privadas, como uma empresa, uma associação, uma igreja. Qual que é a diferença do poder público do Estado para elas? O poder público, ele rege o interesse coletivo, o interesse de todos. Para isso, ele tem que ter certas ferramentas para que ele possa impor a vontade dele a todos. Então, gente, o Estado tem poderes que nós, réis mortais, não temos. E quem que dá esses poderes para o Estado? A Constituição Federal. Então, a Constituição Federal determina que os entes públicos vão seguir o regime jurídico administrativo ou regime jurídico de direito público, que vão dar certas prerrogativas para eles, mas também vão dar várias obrigações. Como, vou dar um exemplo também de obrigação. Prestação de contas. Por exemplo, eu, Daniela, pessoa física, eu não preciso prestar minhas contas para ninguém.
nem para o meu marido, não tem nenhuma lei que me obrigue a prestar minhas contas. Eu tenho que prestar mais ou menos minhas contas, não, mas meus ganhos para a Receita Federal. Mas as minhas contas, se eu gastei com um sapato, se eu fui na Arezzo e fiz uma festa, é problema meu. Agora, o poder público não. O poder público tem que prestar contas, porque ele está gerindo dinheiro que não é dele, é dinheiro que é nosso. Então, gente, por isso que existem pessoas de direito público, que são aquelas que são regidas por regras especiais para as entidades públicas, para o governo, e as regras de direito privado que se aplicam a todos nós. Inclusive eu sou servidora pública. Eu tenho um cargo efetivo de procuradora. Eu, Daniela, sou submetida a regras de direito privado. Então, eu, Daniela, pessoa física, obedeço regras de direito privado. Mas a minha relação com o Estado, com o governo, no cargo de procuradora, é uma relação de direito público, tem regras próprias. Não aplica CLT, geralmente, né, em regra, né, vamos dizer assim, mas para mim, que sou estatutária, sou servidora de uma autarquia, que a gente vai explicar o que é isso. Eu sigo, como servidora de uma autarquia, eu tenho um regime de direito público. A CLT que fala assim, então você tem direito à hora extra dobrada, você tem direito a FGTS. Não, eu não tenho. Por quê? Porque a minha relação de servidora pública não obedece regras de direito privado, obedece regras de direito público. Tem algumas coisas que têm em comum, que a gente vai chegar lá também. Bom, então lembrem-se, direito público, relação entre o Estado, entre o governo. Direito privado, relações entre particulares. Quando eu falo relação de direito público que envolve o governo, uma das partes, pelo menos, tem que ser o governo. Outra parte pode ser uma pessoa física privada normal, uma pessoa privada. Por exemplo, o Estado, por meio de licitação, contrata uma empresa para fazer o serviço de limpeza de um prédio público. A empresa ela está submetida ao regime privado. Ela é uma pessoa privada. A autarquia que contratou, o município, não lembro qual o exemplo que eu dei, é o Estado. Ele está submetido a regras de direito público. Mas como vigora o princípio da supremacia do interesse público sobre particular, o Estado tem o poder de aplicar regras especiais em relação àquela empresa que resolveu participar da licitação e ser contratada, certo? Eu estou fazendo uma coisa bem rápida, bem simples, só para vocês entenderem os conceitos iniciais. Se ficarem dúvidas, me perguntem, tá? Por favor. Olha a diferença aqui que eu falei, né? O exemplo eu coloquei. Então, uma pessoa de direito público quer comprar, quer fazer uma compra. O autarquia que eu trabalho quer fazer uma compra de canetas Bic. Caneta Bic não vou falar porque é o valor é de computadores. Os computadores estão muito velhos da repartição, quer comprar computador para todo mundo. Precisa obedecer à licitação. A licitação é uma lei, na verdade, a licitação é um procedimento, mas existe a lei que regula o procedimento de licitação, que é o procedimento que a administração pública vai utilizar para, por exemplo, fazer uma compra. Eu, Daniela, eu quero comprar um computador. Se eu quiser comprar o mais caro, o mais barato, o pior, eu vou comprar esse daqui mesmo. Dane-se que ele é devagar, eu tô sem dinheiro, vou comprar esse. Ou então, eu vou comprar esse mais caro, não importa que é muito mais caro, eu quero ter um computador que tem uma maçãzinha atrás. O problema é meu, Daniela, pessoa física. Mas o Estado se submete a regras de direito público e tem que obedecer à licitação. O Estado, gente, ele é dividido em administração pública direta e indireta. Então, o governo, né, como a gente fala, ele é ou administração direta ou a indireta. A administração, quando ela pode prestar os serviços públicos, gerenciar tudo a partir dela mesma. Por exemplo, quem são os entes públicos da administração direta? São a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles são a administração direta
que isso é só uma divisão, tá? Para vocês entenderem, mas cai com essa terminologia nas leis e Constituição. Então, o governo, ele pode ser a administração pública direta ou indireta. A direta é a União, que é chefiada pelo Bolsonaro no âmbito do executivo, pelo Congresso Nacional no legislativo e no Poder Judiciário, que o órgão máximo é o STF. Então, tudo isso é administração direta da União. Nos estados, nós temos também o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, tudo isso dos estados, do Estado de São Paulo, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que vocês vão trabalhar, o Poder Executivo, o governador, João Dória, no Legislativo, a Assembleia Legislativa do Estado. Tudo isso é administração direta do Estado, de cada Estado em letra minúscula nesse sentido, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais. E por fim, os municípios, que também são administração direta, não tem poder judiciário nos municípios, então a administração direta dos municípios é o poder executivo, que é representado pelo prefeito, e o legislativo pela Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal. Essa é a nossa administração direta, que indiretamente governa o nosso país, tá? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A administração, só que assim, imagina, gente, a União, órgãos federais, é muito grande, o Brasil é enorme. Então, ele divide o serviço, que a gente chama de centralizar, desconcentrar, porque não tem como concentrar só no presidente. O Bolsonaro que faz tudo no Brasil. Não vou nem comentar. Um presidente qualquer, imagina, não teria como ele fazer tudo. Então, ele tem que desconcentrar, não pode concentrar tudo na mão dele. Então, ele divide a administração direta em órgãos que vão executar o governo, tá? Agora, se a administração direta precisa prestar uma tarefa específica, um serviço público específico, e precisa que isso seja algo muito especializado e autônomo, aí surge a administração indireta. A administração indireta, então, uma entidade autônoma que é criada pela administração direta através de lei, ou autorizada a criação por lei, que cria uma entidade para prestar um serviço específico. Vou dar um exemplo que é dos mais conhecidos, INSS. O INSS, ele é uma autarquia federal que faz parte da administração indireta da União. Então, a União queria que o serviço de previdência social, de aposentadoria, de pensão, fosse executado por um ente autônomo, que tivesse autonomia e especialização naquilo. Ele criou a autarquia INSS. Então, uma autarquia é uma entidade criada por lei que faz parte da administração indireta. Nós temos também, dentro da administração indireta, as fundações públicas. Por exemplo, a FUNAI, a Fundação, eu não me lembro se é a Fundação Nacional do Índio, que é uma fundação que atua em prol dos indígenas. Então, a administração, por lei, Poder Legislativo, criou uma entidade para cuidar disso. E, por fim, nós temos duas espécies de empresas estatais também que podem ser criadas, que fazem parte da administração indireta. São as empresas públicas, tá? Exemplo, Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública que foi criada por lei para executar o serviço bancário, mas ela é uma empresa que tem o seu capital público. O patrimônio capital é exclusivo, no caso da Caixa Econômica Federal, da União, tá? Então, a União criou essa empresa. Pode também criar outro tipo de empresa. Os Correios também são um exemplo aqui, tá? De empresa pública. Os Correios, a Caixa Econômica Federal, são empresas muito ágeis, muito eficientes, por isso que o Estado cria, né? Não posso falar da Caixa, né? Com algumas ressalvas. Mas vamos lá.
E também o Estado pode criar por lei, autorizar a criação por lei, na verdade, da sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, ela também é criada para desenvolver geralmente uma atividade econômica, pode ser um serviço público ou uma atividade econômica. Os exemplos: Petrobras, Banco do Brasil e Sabesp. Olha aqui, olha como, o que tem em particular essas quatro entidades da administração indireta que eu falei para vocês. A autarquia que eu falei do INSS, fundações que eu falei da FUNAI, empresa pública, Caixa Econômica Federal e sociedade de economia mista, Banco do Brasil ou Petrobras. Olha o que elas têm em comum. Elas são independentes, elas são autônomas, elas só têm uma relação de vinculação com a administração direta e elas são regidas pelo princípio da especificidade. Elas são criadas para um fim específico, gerir uma política pública específica ou desenvolver uma atividade econômica de interesse público específico, certo? Só que tem uma particularidade, tá, gente? As autarquias e as fundações públicas, elas são regidas pelo direito público. Então, elas são criadas para prestar serviço público e elas são, tanto as autarquias como as fundações públicas de direito público, são regidas também por regras de direito público, aquelas regras que eu falei que o Estado tem diferentes de nós. Já as empresas públicas e as sociedades de economia mista são empresas. Elas têm concorrência, não tem em regra, não é sempre, mas em regra. Por exemplo, a Caixa Econômica é o único banco? Não. Temos o Itaú, o Bradesco, o Santander, que são empresas privadas. Então, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são regidas por regras de direito privado. Porque as pessoas públicas, pessoas jurídicas públicas, regidas por regras de direito público, elas têm prerrogativas, privilégios, vantagens. Seria injusto eu criar uma empresa e dar vantagens para ela. Ela ia ganhar da concorrência. Então, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são regidas por regras, leis, normas de direito privado. Mas tem exceções. Querendo ou não, é patrimônio público, é dinheiro público que está lá. Então, elas têm algumas normas diferenciadas das empresas privadas. Não todas, mas algumas normas para garantir a impessoalidade, para garantir a moralidade, a legalidade, que o dinheiro está sendo prestado conta. Então, para garantir vários princípios da administração pública, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, mesmo regidas pelo direito privado, elas têm algumas regras de direito público, certo? Então, gente, nós temos aqui um mnemônico que eu pensei que eu tinha colocado, mas eu não coloquei, que é o FASE. Então, nós temos a administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e a indireta, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. O mnemônico da administração indireta é o FASE, F de fundações, A de autarquias, S de sociedades de economia mista e E de empresas públicas, certo? Hoje era isso que eu tinha para explicar para vocês. Então, o nosso governo, o nosso estado é dividido em administração direta, quando a União, estados, Distrito Federal e municípios prestam diretamente os serviços públicos e as funções públicas, desconcentrando o serviço em órgãos, ou então cria por lei ou autoriza a criação por lei de entes autônomos com personalidade jurídica própria, CNPJ próprio, da administração indireta, que autarquias e fundações são regidas pelo regime de direito público e sociedades de economia mista e empresas públicas por regras de direito privado, mas comportando algumas exceções, certo? Então, muito obrigada, pessoal. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.